Olha, eu aqui outra vez, e nesse momento eu estou aqui para partilhar com você algo que muitas das vezes passa despercebido e nós acabamos não agradecendo como devemos agradecer. Eu quero falar para você sobre o poder da gratidão. A gratidão é algo que tem que viver dentro do nosso coração o tempo inteiro. Seja pelos momentos bons que passamos, ou seja pelos momentos difíceis que também passamos. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus disse. As aflições, elas não vão viver eternamente conosco. Nós vamos passar por elas. E o grande diferencial é como nós escolhemos passar pelas aflições. A grande diferença é que quando nós aprendemos a passar por elas, nós nos tornamos resilientes, capazes de nos levantarmos e prosseguirmos, tendo tirado as melhores lições daquilo que passamos e enfrentamos e que gerou em nós amadurecimento. Então eu quero levar você ao entendimento que Deus quis que nós tivéssemos quando Paulo escreveu sobre o que nós devemos fazer quando procuramos entender qual é a vontade de Deus para com os homens. E foi quando Paulo escreveu lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, mais especificamente no capítulo de número 3, e no versículo de número 18, ele diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A gente muitas das vezes fica perguntando qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu preciso fazer para entender a vontade de Deus? E dentro de uma forma muito simples, quando Paulo ele começa a dar diversos preceitos. Preceitos são ensinamentos. E neste próprio texto existem muitos outros preceitos liberados em particular. Mas este versículo 18, Paulo ele está exortando, ensinando, para que diante de qualquer situação a gente simplesmente aprenda a agradecer. Eu tenho um vídeo anterior que eu falei sobre fazer a pergunta certa. E ao invés de ficarmos questionando, por que eu? Por que eu tenho que sofrer isso? Por que eu nasci para viver isso? E eu falei que nós deveríamos aprender a fazer a pergunta certa. E a pergunta certa seria, Pai, o que queres me ensinar? E quando eu somo o entendimento da pergunta a esse texto, eu vejo claramente que Deus ele não permite que nada aconteça na nossa vida sem que tenha o propósito de nos amadurecer, de nos ensinar, de nos despertar, a fim de que a gente se levante para vivermos literalmente o propósito que ele escreveu a nosso respeito. A gente, quando vê a Bíblia em Eclesiastes 3, verso 1, diz assim, a tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tudo que você passa tem uma ocasião, tem um propósito. A sua vida, você muitas das vezes pode dizer que é difícil, mas na verdade, se você aprender a entender que o difícil da sua vida é algo que Deus está colocando na sua mão, a fim de que você aprenda a lidar com ele, a vencê-lo com a ajuda dele, e isto vai fazer com que você tenha uma história de vida para contar, porque você escolheu deixar de reclamar, deixar de criticar, deixar de não querer viver e se posicionar para vencer em Deus. E este vencer te colocou dentro de uma posição de contar uma história que pode impactar outras vidas, a fim de que essas vidas se levantem, saiam da profundidade, da dificuldade que se permitiram
se colocar por não quererem se posicionar para aprender com a situação. Então, quando eu olho para o texto, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com os homens, eu só entendo que, diante de qualquer situação, eu preciso aprender a agradecer, porque isto vai me ensinar a viver o que eu nasci para viver, tratando-se de propósito. Eu falo muito de propósito, porque propósito é o que define a nossa existência na Terra, a fim de que nós consigamos tanto nos preparar para uma vida de eternidade, quanto para podermos conduzir, ativar, movimentar outras pessoas a viverem seus propósitos. Então você não está aqui aleatoriamente. Você está aqui por um propósito de Deus. Então, diante de qualquer situação, aprenda a agradecer e se posicionar para fazer o que é necessário para você conseguir desenvolver em cima do aprendizado uma vida de propósito. Então, diante de qualquer situação que surgir para você, agradeça. Lembra da pergunta? Diga: Pai, o que queres me ensinar? Porque eu estou pronto para aprender. E eu te agradeço pelas lições que o Senhor vai me ensinar por meio desta situação. Então eu escolho vencer, eu escolho avançar, e eu escolho fazer totalmente diferente. Ao invés de me lamentar, ao invés de me auto-sabotar, ao invés de ficar contando historinha dos porquês, eu escolho vencer em ti. E eu agradeço ao Senhor diante de qualquer situação. Tiago ainda diz, tende motivos de muita alegria quando passares por muitas provações. Caramba, como é que eu vou ter alegria passando por provações? É porque, na verdade, ele está te conduzindo para um nível de amadurecimento de que, quando você se posiciona para sair de uma situação difícil, de uma situação que você vivia se lamentando. E por que eu estou dizendo no passado? Porque se você pegar essa essência, você a partir de hoje vai dizer: olha, eu não vou mais me lamentar pela minha vida, mas eu vou me posicionar, agradecer a Deus pelo que Ele vai fazer na minha vida, porque eu escolho me posicionar. Então eu escolho agradecer e me posicionar para viver a vida que Ele escreveu para mim. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E só depende de você aprender com ele para viver o sobrenatural, para experimentar o plano de Deus e para mudar a vida de outras pessoas, porque você escolheu mudar a sua. Então, quando você estiver diante de qualquer situação, não censure, não critique, simplesmente agradeça. Também agradeça pela vida. Agradeça pelo respirar. Agradeça pela sua casa, pela sua família. O que você tem recebido dos seus pais é o que eles sabem te dar. Mas você não precisa carregar o que eles te dão, que pode não ser o que você gostaria de receber. Você não precisa fazer disso uma tempestade que te impeça de querer continuar de viver, mas simplesmente escolha aprender, escolha mudar a sua mentalidade e entender que você pode e nem precisa repetir os padrões que ele viveu, que eles te passaram, mas você pode fazer a diferença na sua vida, inclusive até impactando a vida dos seus pais, porque você escolheu mudar a sua realidade, escolheu crescer. Crescer dependendo de Deus, aprendendo com a vida e desenvolvendo o que você nasceu para desenvolver. Então, aprenda a agradecer por tudo. A gratidão é reconhecimento de que Deus não fez nada por acaso e, acima de qualquer coisa, Ele te ensinou a superar, a suportar e a vencer nele. Então,
agradeça. Em todo tempo, agradeça. Esta é a mensagem para você nesse dia. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com os homens. Eu fico por aqui e espero que você aprenda a agradecer e escolha vencer. Cheiro no seu coração. Tenha um lindo e abençoado dia, porque o meu vai ser extraordinário. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Fica na paz.